Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson e estou junto com você para turbinar a sua preparação, para que você fique competitivo e alcance grandes resultados nos seus exames e nos seus concursos. A gente continua com o nosso super curso de História de Mato Grosso. É um curso focado nas melhores bancas examinadoras, um curso fundamentado que realmente vai turbinar a sua preparação. Vamos para a aula de hoje, onde falaremos sobre a escravidão negra em Mato Grosso. Nesta aula, especificamente, falaremos sobre a utilização de mão de obra escravizada em terras mato-grossenses ao longo de todo o período colonial e o comecinho do período imperial também, principalmente naqueles momentos em que houve um auge da atividade econômica, sobretudo a mineração em Mato Grosso, mas sabendo de antemão que a mão de obra escrava não foi utilizada exclusivamente na mineração, ela esteve permeada em praticamente todas as atividades econômicas desenvolvidas neste território. Então vamos juntos, pessoal, começando a nossa aula, vamos falar sobre a escravidão negra. Primeiro ponto importante para você já anotar no seu caderno é saber que a mão de obra escravizada, ela foi a mão de obra por excelência ao longo dos períodos colonial e também do período imperial. Pois bem, você sabe que a escravidão vigorou no Brasil por quase 400 anos. Foi um tempo muito longo. E é importante destacar também que não apenas os africanos foram escravizados. Também ocorreu a escravização de diversas nações indígenas. Mas a mão de obra negra foi a mão de obra principal. Como é que chegavam os negros escravizados aqui em terras mato-grossenses? Eles chegavam através das monções paulistas, chegavam à Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá através das monções paulistas e chegavam à Vila Bela da Santíssima Trindade por meio da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que teve uma curta atuação, um curto período de atuação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, apenas 23 anos. Por que que essa companhia foi à extinção rapidamente? Um dos motivos, eu já expliquei na aula anterior, foram as dívidas. As dívidas levaram à extinção dessa companhia precocemente. Mas essa companhia abastecia Vila Bela com negros escravizados, enquanto as monções paulistas traziam escravizados para Cuiabá. Pois bem, vamos ver então como é que a mão de obra escravizada foi utilizada aqui na capitania de Mato Grosso. Veja, o trabalho exercido, o trabalho executado pelos escravizados foi de fundamental importância, não apenas nas atividades econômicas, mas nas obras infraestruturais que garantiram o povoamento, a colonização, a defesa do território. Os escravizados foram utilizados na edificação de arraiais, fortificações militares, presídios, vilas, foram utilizados em diversos ofícios. Estavam, por exemplo, na mineração, na agricultura, na atividade pecuária e tinham péssimas condições de trabalho. Um ponto interessante na nossa análise sobre a utilização da mão de obra escravizada em terras mato-grossenses eram os laços de solidariedade que eram estabelecidos entre os escravizados e os livres pobres. Então, basicamente, qual seria a diferença entre um escravizado e um livre pobre? Gente, basicamente a diferença estava na liberdade, mas ambos enfrentavam
preconceito, enfrentavam marginalização, enfrentavam opressão e até mesmo violência. Então foi comum o estabelecimento de laços de solidariedade envolvendo pessoas escravizadas e pessoas livres pobres. Muitas vezes havendo uma complementaridade entre eles, trocas comerciais e até mesmo laços solidários entre ambos. É importante destacar isso. Outro fator também muito interessante é a questão da resistência negra. Várias formas de resistência, dentre elas a principal expressão, indubitavelmente, foi a formação de quilombos. Quais são as modalidades de trabalho? Como nós já falamos, os escravizados foram utilizados nas mais variadas atividades. Então, por exemplo, na mineração, nos árduos trabalhos da mineração, tanto aqui em Cuiabá quanto em Vila Bela, nas lavras que foram descobertas e começaram a ser exploradas, utilizou-se basicamente mão de obra escrava. Nos trabalhos agrícolas também tivemos a utilização de mão de obra escrava. Na condução de tropas de mulas, mão de obra escravizada também estava presente, pessoal. Existiam vários tipos, várias modalidades de escravizados, várias modalidades de trabalho escravo. Escravos de eito, escravos de ganho, escravos domésticos, escravos da nação. Vamos agora fazer um comentário rápido sobre cada uma dessas modalidades de trabalho escravo. Então havia, por exemplo, os escravos de eito, que eram aqueles que estavam na mineração, aqueles que estavam na agricultura, aqueles que estavam também na pecuária, estavam em menor número na pecuária, mas também existiam trabalhadores escravizados na criação de gado. Mas basicamente no circuito produtivo, pessoal. No circuito produtivo você tem o escravo de eito. Eito é aquele que está nas atividades produtivas. Negro de eito, escravo de eito, ou escravizado, que seria o termo mais coerente, escravizado de eito, então seria aquele que está diretamente no circuito produtivo. Havia o escravo de ganho. O escravo de ganho desempenhava algum tipo de atividade comercial. Um pequeno comércio nas vilas e cidades. As vilas, arraiais e cidades. Então esse aqui é um escravo urbano. Ele poderia ser alugado para fazer determinado trabalho, determinado a fazer. Ele poderia também vender a produção de seu senhor, vender quitutes, bolos, vender pequenos animais como frangos, por exemplo, porcos. Esse era o escravo de ganho. E esse escravo de ganho, ele tinha uma maior liberdade, porque ele perambulava pelo centro dos arraiais, das vilas e das cidades. Ele encontrava os seus irmãos de condição, né, outros escravizados. E haviam espaços de sociabilidade maior, havia uma maior interação entre esses escravos de ganho, que estavam aqui no centro de Cuiabá. Havia ainda os escravos domésticos. Os escravos domésticos eram aqueles que desempenhavam funções nas residências de seus senhores. Nas residências de seus senhores. Então eram a cozinheira, a copeira, a lavadeira, a babá, a ama de leite. Enfim, eram aqueles que desempenhavam funções domésticas, escravos domésticos. E havia também os escravos da nação, que eram escravizados que pertenciam ao governo metropolitano. Inclusive poderiam ser alugados.
Olha só, os escravos da nação, eles eram utilizados na construção de estradas, na edificação de vilas e arraiais, na construção de palácios do governo, na construção de fortes militares, na construção de presídios. Então eram escravos pertencentes ao governo, desempenhavam funções, sobretudo na construção civil, para o Estado. Eles podiam participar como carpinteiros também, em atividades, a construção de pontes, construção de móveis que seriam utilizados em alguma repartição pública. E esses escravos da nação também poderiam ser alugados para outras finalidades. Perfeito? Então você pode perceber aqui que haviam várias modalidades de trabalho onde os escravizados desempenhavam as mais variadas funções. E agora falaremos sobre as formas de resistência que os escravizados implementavam para escapar dessa opressão, que era o trabalho escravo. Então, por exemplo, vocês viram que as condições de vida e de trabalho eram péssimas. Eles eram explorados, eles recebiam uma parca alimentação, moravam nas senzalas, eram constantemente maltratados, os castigos físicos eram constantes. Então, evidentemente que... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da Lac Concurso. Nós aqui da Lac Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fiquem na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.